Amigo ouvinte, no estudo de hoje, focalizaremos o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 10. Este é um dos textos mais polêmicos da Bíblia. Portanto, prepare-se para anotar, porque todo esse conteúdo é muito precioso. Por que esses versículos são difíceis de entender? Porque neles nós temos temas de diversas interpretações. Você deve se lembrar que conversamos sobre um deles no final do programa passado. A questão da idade dos primeiros seres humanos é um tema muito debatido. Quando lemos que a maioria deles, mencionadas no capítulo 5, teve em média 900 anos, temos que reconhecer que muitos não aceitam a literalidade dessas idades. Ainda outros discutem sobre o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Afinal, quem eram esses personagens? E ainda mais, de onde surgiram os gigantes? Qual o significado de ter Deus se arrependido de criar o homem? Você percebe, querido amigo, que nós temos passagens difíceis de serem interpretadas? Para isso é que estamos aqui estudando detalhadamente cada um texto da Palavra de Deus, pedindo a sua orientação, para que aquilo que falamos seja claramente entendido e edifique a tantos quantos nos ouvem. Assim, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e estudar conosco o texto de hoje, Gênesis 5, 21 até 6, 10. Pois bem, como nós havíamos mencionado no capítulo 5, o capítulo 5 todo destaca o fato de que todos os primeiros homens, apesar de viverem vidas longas, todos eles morreram. Podemos dizer com certeza que todos os descendentes de Adão morrem. De fato, morreram fisicamente, mas também podemos aplicar espiritualmente e dizer que aqueles que estão em Adão, todos morrem, conforme Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12 até 21. A exceção foi Enoque. Enoque, ao invés de morrer, ele foi transladado, foi arrebatado. Por quê? Porque andava com Deus. Relembre nos versículos 22 e 24 as seguintes palavras: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Muito bem, Elias, o profeta, também teve uma experiência semelhante, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Diz assim o texto: indo eles andando e falando, isto é, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa experiência de Enoque, simbolicamente, transmite a ideia de que todo aquele que se deleitar no Senhor e com ele andar, fazendo a sua vontade, Deus o toma para si. Mesmo que morra, viverá, conforme Jesus disse a Marta em João 11, depois da morte de Lázaro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É esta a sua e a minha garantia. Se andarmos com Deus, dirigidos pelo Santo Espírito, podemos com segurança saber que temos a vida eterna, não morreremos eternamente. Mas, querido amigo, o próximo destaque que devemos fazer é considerar a idade de Matusalém, ou Metusalém, como consta em outras versões. Veja só, no versículo 27 diz assim: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Como devemos encarar essa afirmação? São 969 anos conforme nós os contamos hoje? Ou foram anos mais curtos? Havia uma outra maneira de se calcular as idades naquela época? São os anos da vida pessoal desses personagens primitivos, ou essa quantidade de anos é a soma total dos anos das suas famílias? Essas e outras questões são feitas diante do surpreendente número de anos. Estamos usando o exemplo de Matusalém, ou Metusalém, que é conhecido como o homem que mais tempo viveu. Mas o mesmo se aplica aos outros personagens: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Lameque, Noé. Como dissemos no nosso último encontro, cremos que esses anos devem ser entendidos de uma maneira literal, isto é, como nós contamos as nossas idades nos dias de hoje. A primeira razão é que esses patriarcas foram os primeiros habitantes da terra antes do dilúvio.
Certamente, as condições ambientais eram as melhores possíveis, pois toda a criação recebera a aprovação do próprio Deus. Certamente, as condições ecológicas e climáticas do mundo primitivo, sendo o início da raça humana habitando sobre a Terra, sem poluição, sem desrespeito ao meio ambiente, tudo isso favoreceu essas idades avançadas. Mas uma outra razão pode ser vista na vida de Enoque. Como também falamos anteriormente, a vida de Enoque, que viveu apenas, quando nós comparamos com demais, é lógico, 365 anos, ele foi arrebatado por Deus, descreve a sua vida pessoal e não a vida da sua família. E ainda uma outra razão é que, diante da ordem divina dada aos homens para que, veja só, crescessem e se multiplicassem, era lógico essa longevidade, pois esse alvo seria mais rapidamente alcançado, conforme o texto que lemos em 6:1 aponta. Como se foram multiplicando os homens sobre a face da terra, então perceba, quanto mais tempo um homem pudesse viver, mais filhos ele também geraria. Portanto, se a ordem era para que se multiplicassem, essas idades longas ajudariam nesse plano de expansão da população humana sobre a face da terra, que era previsto pelo Senhor. Mas ainda temos uma última razão para aceitar literalmente essas idades. Isto é a própria palavra de Deus, dizendo que a partir do dilúvio, diante da maldade do coração humano, as suas idades seriam reduzidas, chegando em torno de 120 anos, conforme lemos em Gênesis 6:3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Portanto, meu amigo, podemos concluir que, em nossa opinião, e eu espero que você aceite também, esses números podem e devem ser aceitos literalmente. Muito bem, ainda nesse texto, um outro detalhe que devemos observar é aquele relativo ao nome de Noé. Dizem os versículos 28 e 29 o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Ora, veja só, o nome de Noé significa repouso e assemelha-se ao verbo hebraico que tem o sentido de nos consolará. Ele nos dará descanso, preservando um remanescente na arca. Simbolicamente, temos a figura de Cristo, que viria para dar a vitória definitiva sobre a maldição dada à terra, conforme 3,17. Noé, pois, prefigura a salvação que podemos ter em Cristo da condenação divina. Querido amigo, chegamos agora ao capítulo 6. E, já tendo tratado dos versículos 1 e 3, leremos agora os versículos 2 e 4. Diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, dentre todas, mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade. São os versículos 2 e 4 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Que versículos difíceis de entender, não é mesmo? Qual é o sentido dessa narrativa? Qual é a interpretação correta para esse texto? A expressão filhos de Deus tem sido interpretada com referência a anjos ou a seres humanos. Uma das possibilidades, de acordo com a linha cristã tradicional, é interpretar filhos de Deus como a descendência piedosa de Sete, os setitas, e as filhas dos homens como a descendência amaldiçoada de Caim, cainitas. Uma outra possibilidade, de acordo com os antigos intérpretes judaicos, é entender filhos de Deus como seres celestiais, isso é, anjos caídos, que depois desse pecado peculiar foram confinados para um futuro julgamento, conforme nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 2 e Judas versículo 6. Pois em outros textos do Antigo Testamento, os anjos são também chamados de filhos de Deus, e isso está de acordo com Jó capítulo 1,
Salmo capítulo 29, Salmo 89, Daniel capítulo 3. Mas essa é uma interpretação muito contrária à afirmação de Jesus, de que os anjos não se casam e não procriam, que está dita por Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 25. Mas e além disso, nós podemos raciocinar da seguinte maneira: não podemos considerar esses seres como anjos, porque eles certamente não desobedeceriam a Deus. Mas também não podemos considerá-los como anjos caídos, porque eles não poderiam ser chamados de filhos de Deus. Você percebe, então, aonde nós estamos caminhando? E ainda existe uma outra possível interpretação. É aquela em que se entende que esses seres chamados filhos de Deus eram sucessores poderosos, reais, tirânicos de Lameque, que ajuntaram para si haréns com as mulheres mais formosas. Olha, você percebe, querido amigo, quantas diferentes interpretações, mas com qual nós devemos ficar? Parece-nos mais lógico ficar com duas delas. Com aquela que vê nessa união casamentos mistos entre os descendentes de Sete, os setitas, e as descendentes de Caim, as cainitas, filhas dos homens, do capítulo 4. Ora, então, isso revela uma interrupção na separação entre esses dois grupos. Mas certamente devemos associar a esta ideia aquela em que podemos perceber ações dos poderosos e reais filhos de Lameque, que, como seu pai, compuseram para si haréns com diversas mulheres formosas. Essas duas interpretações podem compor o quadro completo do significado desse difícil texto bíblico. Mas o texto ainda fala de que havia gigantes sobre a terra e que os filhos que nasceram desses casamentos eram valentes varões e eram pessoas de renomes. Como interpretar essas palavras? Embora tenhamos que observar que não se diz que os gigantes se originaram exclusivamente desses casamentos, temos que admitir que, se alguns surgiram desse modo, e também depois, outros já existiam. A palavra gigantes vem do hebraico nefilins, que tem o significado de pessoas de grande porte e força. Essa palavra no hebraico significa caídos, fazendo-nos entender que, mesmo que fossem considerados como heróis na antiguidade, conforme Números 13, para Deus eles eram pecadores caídos, prontos para a condenação pelos seus atos pecaminosos. Agora, o versículo 3 do capítulo 6 mostra-nos o início do julgamento de Deus sobre toda a raça humana. As suas palavras são as seguintes: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Você se lembra que nós já mencionamos esse versículo quando falamos sobre a questão da idade do ser humano. Mas agora eu gostaria de considerar com você esse desejo de Deus não mais agir através do seu espírito diante da carnalidade do ser humano. Como podemos entender essa expressão? Qual é o significado desse direcionamento de Deus? Podemos interpretar essa frase percebendo nela o aviso divino, a paciência divina, mostrando que o período da graça entre a decretação do juízo divino e a sua execução através do dilúvio seria de 120 anos, conforme 1 Pedro 3,20 diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Aqui, amigo ouvinte, nós vemos mais uma vez a longanimidade de Deus. Deus espera. Deus espera por você e espera por mim. Quando nós pecamos, Ele deseja ver o nosso coração quebrantado e arrependido, buscando o seu perdão, a sua graça. Então nós devemos decidir não ouvir a voz de Deus, como fizeram os vizinhos, amigos e parentes de Noé, e pereceram, ou ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, mesmo que isso implique em fazermos o que não entendemos, e assim agir pela fé e sermos salvos.
Querido amigo, a expressão meu espírito não agirá para sempre no homem implica em compreendermos que, sendo o Espírito de Deus, o Espírito da vida, e sendo o homem carnal, isto é, uma criatura não eterna, diante da proibição ao fruto da árvore da vida, é lógico compreendermos como o limite da vida espiritual os 120 anos de idade agora estabelecidos por Deus. Portanto, os 120 anos da vida física também seria o limite da ação de Deus na vida espiritual do ser humano. Mas na sequência, nós encontramos ainda os versículos 5 a 7. E aqui nós encontramos a dura e difícil definição que o Senhor teve que tomar. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Querido amigo, em resumo, esses versículos nos mostram o pecado plenamente desenvolvido. E você acha que, diante dessa constatação, essa foi uma decisão fácil para Deus? Com certeza não. Mas será que Deus foi surpreendido por esse desvio moral do ser humano? Com certeza não. Deus sabia, pois ele é onisciente e eterno, que o homem tomaria esse caminho. Deus não foi surpreendido pelo pecado. Alguns têm dito, de uma maneira muito correta, que antes que dissesse haja luz, Deus já tinha dito haja cruz. É isso mesmo que você ouviu. O amor de Deus é maravilhoso, é eterno. E no seu gracioso plano, Jesus Cristo já fora dado, já fora crucificado por todos nós antes mesmo da criação, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e Apocalipse 13, versículo 8. Mas vale a pena ter comunhão com Deus. Concorda comigo ou não? É claro que sim. Deus já havia nos dado Jesus Cristo antes do mundo ser criado. Mas vamos voltar à difícil decisão que Deus teve que tomar. O texto usa o verbo arrepender. Agora, como é que nós vamos entender tal afirmação diante da fé que temos de que Deus é um ser imutável? Alguém já disse que o pecado do homem é a tristeza de Deus, e por isso temos que entender aqui uma referência a uma mudança de atitudes e ações. Não há contradição entre esse versículo e as passagens que ensinam que Deus é imutável, isso é, que Deus não muda. Veja só, algumas passagens ensinam que Deus não muda o seu pensamento conforme Números 23:19, conforme Salmo 33:11. Mas é necessário lembrarmos que essa é uma descrição antropopática. Que boa palavra é essa, hein? Anote aí, antropopática. Esse é um termo técnico para dizer que Deus aqui é descrito em termos da experiência humana de conhecimento e emoção. É importante também reconhecermos que o Deus soberano e imutável sabe lidar apropriadamente com as mudanças do comportamento humano. O período da graça estava chegando ao fim. Quando o ser humano peca ou se arrepende dos seus pecados, Deus muda de pensamento quanto à bênção ou à punição apropriadas para cada situação, como, por exemplo, nós encontramos em Gênesis 32, quando Moisés intercedeu pelo rebelde povo de Israel, e o versículo 14 diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Temos que crer que o nosso Deus sabe agir de acordo com os seus soberanos e eternos propósitos. Por quê? Porque Deus é imutável no seu ser e eternamente leal às suas promessas, podemos ter firme confiança nele, que ontem, hoje, ele é o mesmo e o será para todo sempre, conforme afirma o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Meu amigo, nós vivemos num mundo onde se dá muita ênfase ao humanismo, onde o homem é o centro de tudo, e onde outros pensam que Deus
é apenas amor. Mas a Bíblia é completa e ela nos mostra que Deus também é completo. Deus é amor, mas é também justiça. Esse é o retrato que a Bíblia faz do nosso Deus. Deus é amor e é também justiça. Com o coração pesado, isso é, com a manifestação da sua justa ira, Deus condenou, no versículo 7 de Gênesis 6, ao desaparecimento não só o ser humano, mas também toda a vida na terra, nos ares e nas águas. Pois após o pecado, a terra fora amaldiçoada, e agora os animais, aves e répteis também sofreriam as consequências do nosso pecado. Assim como a terra, também os animais sofreram as consequências do pecado dos seus dominadores. Assim como a terra, também toda a natureza foi afetada pelo pecado do ser humano. Chegando ao final de mais um programa, então, nós temos que relembrar uma das lições mais importantes que aprendemos durante esse programa. Isso é, no meio de todo esse ambiente de condenação e de destruição, constatamos mais uma vez a bondade de Deus. Nos versículos 8 até 10, mostram que todos se corromperam, exceto Noé. Em meio a tanto pecado, Noé achou graça diante de Deus, pois era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que visão bonita, que vida bonita. Noé, e nós vamos estudar esta vida a partir do próximo programa, Noé foi um dos heróis da fé. O seu nome está mencionado no livro de Hebreus, capítulo 11. E nesse sentido, nós podemos dizer que Noé teve uma vida bonita porque viveu uma vida de obediência, uma vida de fé. Mas eu quero convidá-lo agora para estar conosco no nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até lá. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.